Bora. Entenda o caso brasileiro no bizarro Caca Park. Tá. Foram vítimas de um dos golpes mais gigantescos que eu pessoalmente já vi começar na internet. Tudo começa com uma simples mensagem na DM e pra você ter noção termina numa rede de tráfico humano que opera no mundo inteiro e que já causou prejuízo de até 3 trilhões de dólares só de 2017 pra cá. Pois é, bizarro. Hoje eu quero falar aqui sobre o esquema do abate de porco, como ele funciona e como ele gerou o Caca Park, uma área quase industrial conhecida como a fábrica dos golpes. Hoje eu vou contar aqui também algumas histórias de algumas pessoas que foram para lá, mas principalmente como algumas conseguiram escapar. Então se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like embaixo pra poder me ajudar, se inscreva se você for novo por aqui. E antes da gente começar, vamos coloque dinheiro aqui que vocês estão precisando gastar. Não, você quer ir agora o Jonas recebeu uma oferta de emprego de uma empresa de tecnologia na Tailândia, oferecendo salário alto, benefícios e planos de carreira. Ele não pensou duas vezes antes de aceitar. Jonas tinha passado a vida na África do Sul sem perspectiva de sair de lá, e essa oportunidade praticamente caiu do céu pra mudar sua vida, ou pelo menos era isso que ele achava. Como a empresa se ofereceu pra pagar a passagem de avião, o hotel, as despesas e tudo mais, ele teve ainda mais motivos pra acreditar que não era um golpe e desembarcou no aeroporto de Bangkok alguns dias depois. Mas aquele seria só o início de um verdadeiro inferno que tomaria conta da sua vida. Jonas foi recebido por um motorista que, depois de dirigir por horas, o obrigou a atravessar um rio junto com outros africanos até cruzar a fronteira do Myanmar. Ele havia acabado de entrar no Caca Park, um dos maiores complexos clandestinos de fraude no mundo. Jonas logo ia saber que na verdade ele havia sido traficado para uma organização criminosa, mas ele não estava lá sozinho, porque também tinha o brasileiro Patrick. Em 2022, Patrick e uma amiga foram recrutados pelo Instagram para trabalhar em uma rede de call center na Tailândia, com a promessa de que o serviço lá estava crescendo bastante e também por um bom salário. O processo parecia rápido e tranquilo, já que em menos de 3 dias eles já estavam embarcando para lá. Quando Patrick e sua amiga foram ameaçados por homens armados e obrigados a irem até o Caca Park, eles descobriram que na verdade aquela era uma prisão, mas de um jeito um pouco diferente. Ao invés de celas, tinham computadores e eles eram obrigados a executar um dos golpes financeiros mais lucrativos do mundo. Pois é, por isso que a técnica do abate de porco é tão difícil de combater. Quem executa os abate de porco, cara? Eu nunca ouvi falar desse negócio, golpes são as próprias vítimas de outro golpe. Eu assisti poucos vídeos desse daí do Só Avisando, temos o melhor... golpe, que são ameaçadas de morte se não executarem. Esse bagulho de... O Stacks fez vários vídeos, lances aí de golpe, de hack aí, mas eu assisti pouco, não manjo desses termos. As tarefas pra quadrilha. O Caca Park é praticamente uma fortaleza dentro do Myanmar, com dezenas de prédios altos e guardas armados por todos os lados. E lá não tem governo, não, nesse país aí, cara? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Segundo Jonas, que conseguiu escapar de lá, e já eu te conto como, todos os sequestrados eram... Você tá tão descarado que é o bagulho, não é só a polícia do país entrar lá e... obrigados a bater metas diárias de fraude. Os caras tem umas construções ali que parece uma indústria mesmo, né, cara? E quem não batia era punido com tortura. Os que tentavam fugir eram espancados, eletrocutados ou então vendidos para outra organização criminosa que podiam fazer o que quisessem com a vítima. Mas afinal, que golpe é esse que eles eram obrigados a executar nos computadores todos os dias? O método abate de porco recebeu esse nome justamente porque os prisioneiros tinham como objetivo aumentar o ego e a confiança das suas vítimas ao máximo para depois conseguir tirar tudo delas, antes de começarem a operar. Mas as pessoas fazem isso com porcos, né? Não sei se fez muito sentido. Tipo assim, você não fica amigo do porco. Sei lá, o fazendeiro que tem uma pecuária, eu não acho que ele fique lá muito amigo dos porcos. Né, os recém-chegados eram treinados com apostilas, vídeos e aprendiam as técnicas mais diretas de manipulação emocional. Um dos perfis mais criados para enganar as pessoas, especialmente mulheres, era o do homem bem-sucedido e charmoso que havia sido traído pela ex-esposa. Segundo Xiao Zui, um operador anônimo que também conversou com a BBC, por alguma razão, esse é um estilo de perfil que atrai bastante empatia das mulheres. Outra estratégia comum era se passar por investimentos de manipulação emocional. Um dos perfis mais criados para enganar as pessoas, especialmente mulheres, era o do homem bem-sucedido e charmoso que havia sido traído pela ex-esposa. Segundo Xiao Zui, um operador anônimo que também conversou com a BBC, por alguma razão, esse é um estilo de perfil que todas as mulheres querem, né, cara? Um cara bem-sucedido e ex-corno, né, atrai bastante empatia das mulheres. Outra estratégia comum era se passar por investidores de sucesso que queriam compartilhar suas oportunidades
oportunidades de riqueza com a vítima e só ter uma vida de curtição junto com ela. O trabalho começava com mensagens casuais em redes sociais ou aplicativos de namoro, e assim a conversa ia sendo conduzida até que a vítima estivesse totalmente envolvida emocionalmente pra acreditar no esquema. Essa era a hora que uma sedução ali, o golpista chegava com uma suposta dica de investimento que supostamente ele teria enriquecido da... Cara, mas é uma loucura do caramba. Você tem muita gente inocente no mundo, né, cara, e tal. Mas, pô, tipo, você conhece um cara na internet, ele meio que... Tipo assim, tá, você começa a ter um papo ali, vira um negócio mais... Mas, tipo assim, você nem encontrou a pessoa pessoalmente, porque não teria como, porque essa pessoa não existe, né? É um golpe. Tipo assim, você clicaria no investimento que essa pessoa mandou pra você, sabe? Eu entendo que tem gente inocente no mundo, mas soa muito estranho, né? Daquela maneira também, e ele convencia as vítimas a transferirem seus dinheiros para uma plataforma falsa de investimentos, que na verdade era controlada tipo, você chegaria a transferir dinheiro a uma pessoa que você conheceu na internet, né? Pelos criminosos. E aí o que acontecia era o seguinte, como a galera do Cacapark controlava os sites de investimentos, eles faziam gráficos falsos para poder ir alimentando a vítima a acreditar que tava dando certo e colocar cada vez mais dinheiro. E o ponto-chave para tudo isso era fazer... Eles fazem que dê certo no começo pra pessoa continuar investindo, né? A vítima acreditar que ela não pudesse tirar o dinheiro pra justamente ir rendendo juros sobre juros e assim ia indo, até que no final, quando ela ia sacar o dinheiro, não tinha na real dinheiro nenhum. Joyce, por exemplo, conta que começou investindo $5.000 e depois que viu o seu saldo... É muita loucura também, né, cara? Aumentar pra 10 mil, ela foi dobrando a aposta e assim foi indo até investir cerca de $100.000. Assim que ela ficou satisfeita e clicou em sacar, o sistema travou, informando que ela precisava ainda pagar uma taxa pra aquele dinheiro poder... Uma taxa de $100.000. ser sacado. E aí, geralmente, essa era a parte final do golpe, ou a pessoa então... pagava mais um pouquinho... Não, isso faz sentido mesmo, porque, tipo assim, essa é a parada do golpe, né? Ele fazer você acreditar que você tá ligado? Tá dando certo no começo, né? Tem gente que já levou o golpe por acreditar até estar falando com famosos. Não, sim, então, exatamente, tem muita gente que tem, mas você, só que assim, cara, a gente fala isso também. Eu falei pra vocês, cara, uma vez eu quase caí num golpe no Instagram, cara. Era de... Eu não percaria tanto dinheiro, mas era sobre ter uma livraria. Eu acho que tem por todo o Brasil aquela Saraiva, não sei se vocês lembram, que existia antigamente. E apareceu um anúncio, cara. Um anúncio, sabe, quando você vai passando os stories assim. E apareceu um anúncio pra mim da Saraiva, falando assim, ó, as lojas foram fechadas e não sei o que, e estamos, tipo, vendendo livros que sobraram no estoque de uma forma barata, sabe? Daí... eu entrei lá e você tinha que responder um monte de coisa lá, tipo, você fazia uma pesquisa e, tipo, pra... várias coisas, tipo, eu não lembro por que tinha pesquisa, mas tinha uma pesquisa que tinha que responder lá tudo. Daí eles mandavam, tipo, depois você respondia essas perguntas, eles mandavam você pro site lá. Daí eu só não caí no golpe, e isso não é querer dar uma dica pros caras do golpe, né, cara? Mas, tipo assim, eu só não caí porque, tipo, tava muito na cara que era golpe. Porque os preços eram, tipo, ridículos. Tipo assim, tava um box de... eu acho que tava até de graça, cara. Tipo, um box de Senhor dos Anéis completo, tipo, de graça, sabe? Tipo, eu acho que era meio que só pra você responder a pesquisa, você ganharia, sabe? Tipo assim, se os caras tivessem colocado aquele box a, sei lá, R$30, eu acho que eu teria caído, sabe? Eu acho que eu teria entrado e pagado, sem mancada. Juro pra vocês. Eu só não caí no golpe porque tava muito escancarado ali no final. Criminosos ganhavam mais um pouquinho de dinheiro ou eles sumiam com toda a grana do mesmo jeito. Joyce mora na China e se ela não pagar os empréstimos que fez pra poder investir, vai ficar na lista negra do sistema de crédito social de lá, o que costuma atrapalhar bastante a vida da pessoa. Lembrando que todos esses golpistas eram, na verdade, os sequestrados do Cacapark que haviam recebido uma proposta de emprego antes novamente, cara, pô, tá tão óbvio que é nesse lugar aí no... que é nesse lugar aqui no Myanmar, não é só os caras ir lá e qualquer coisa. Então não se esqueça que são dois golpes em paralelo rolando aqui. Tem mas o mais preocupante aqui, não, sinceramente, não é nenhum golpe financeiro, porque você já consegue evitar de cair nele tendo conhecimento básico de internet, percebendo ali que as coisas não são tão simples assim, mas a parte da vaga de emprego é bem mais elaborada. O pessoal do Cacapark realmente coloca um esforço adicional pra praticamente clonar as redes sociais de alguma empresa e prometer salários altos fora do país, e como eles pagam tudo, fica fácil pra vítima acreditar que aquilo é real. Didi, que acabou indo parar no Cacapark, foi um dos que acabou... Uou, que papo é esse, cara?
Era uma empresa de óleos de bebê? Acabou sendo punido pela organização através da venda para outra quadrilha. Essa venda foi por simplesmente $20 mil para Wang Li, uma outra organização que fazia a mesma coisa, só que num tipo diferente de golpe, e Didi conseguiu usar um celular para gravar uma mensagem de vídeo pro BBC pedindo ajuda e dizendo que vão matá-lo se ele tentar fugir. Dentro do Kaka Park e de outros complexos parecidos, a parada é tão organizada que existem divisões especializadas para otimizar os golpes. Tem os engenheiros de softwares que criam sites falsos de investimento e na maioria elas também são vítimas do tráfico humano e são obrigadas a montar os endereços. Tem também a equipe do Deepfake que agia caso a vítima pedisse uma chamada de vídeo ou algo do tipo, e aí eles colocavam outro rosto em cima da pessoa que tá gravando o vídeo. E tem também o setor de lavagem de dinheiro, que aí sim é comandado unicamente pela quadrilha criminosa. Mas aí você deve estar se perguntando quem é que tá por trás de tudo isso, então... e é aqui que as coisas ficam muito estranhas, se liga. O Kaka Park está diretamente ligado a grupos de crimes organizados chineses, como por exemplo a tríade 14K. A 14K é uma das maiores organizações criminosas da China, especializada em tráfico de drogas, exploração de cassinos e agora golpes financeiros em larga escala. Um dos primeiros nomes associados ao golpe do abate de porco é o Wang Kwok Koi, ex-líder da tríade 14K em Macau, que passou... uma empresa. Fiz um site pro meu RG, só que tá meio pai ainda. Manda lá no Discord que a gente abre, mano. Mais de 10 anos na prisão por crime organizado, mas por alguma razão hoje ele é intocável. Ele se apresenta como empresário e investidor, participando de eventos com políticos chineses e promovendo projetos bilionários de infraestrutura em Pequim. Mas se a região onde o Kaka Park... Tem peixes grandes, né, cara, envolvidos, óbvio. Que foi construído em Mianmar pode operar tranquilamente, é porque ela é controlada por ex-rebeldes armados que fizeram um acordo com o governo militar do país. Durante anos, esses rebeldes lutaram contra o governo de Mianmar, mas em troca de autonomia, eles aceitaram parar de lutar e passaram a administrar os negócios ilegais da região, que inclui o Kaka Park, ou seja, o governo finge que não vê enquanto os rebeldes fornecem segurança aos criminosos. Então você vê como a gente tá falando de um complexo de golpes mundiais que ocorrem na mais pura tranquilidade por conta de um acordo entre criminosos, bilionários e autoridades militares. O modelo de tem muita sujeira no negócios mundo, né, cara? do Kaka Park tem sido tão lucrativo que complexos parecidos surgiram no Camboja, em Laos, nas Filipinas e também na Tailândia. O governo tailandês, por outro lado, começou a agir. Nos últimos anos, alguns complexos foram fechados e investigações internacionais começaram a pressionar os envolvidos. Mas para se livrar disso, os golpistas simplesmente se mudam para outras áreas e continuam operando normalmente, porque aí já era problema de outro país, né? Mas se tudo assim é tão eficiente, como é que algumas pessoas conseguiram escapar? Todo esse vídeo só tá sendo possível porque a gente agora tem relatos de sobreviventes que conseguiram sair do Kaka Park, mas cada um deles conseguiu fugir de uma maneira. O Didi, por exemplo, entrou por um buraco na parede onde ficava um aparelho de ar-condicionado e ele conseguiu escapar. Sem acordar ninguém, ele conseguiu retirar o aparelho, se espremeu pelo buraco na parede e pulou da janela do 3º andar. O Didi passou óleo de neném no próprio corpo e atravessou o buraco. Conseguiu sobreviver à queda, aí correu por alguns quilômetros até encontrar um táxi e fugir do complexo. Lucas Viana dos Santos e Felipe de Moura Ferreira também conseguiram no Discord lá, fugir, mas por causa de ajuda de uma ONG que tem feito um trabalho incansável para tirar o máximo de pessoas possíveis de lá. A ONG Exodus Road, especializada em resgate de vítimas de tráfico humano, descobriu o caso de Lucas e Felipe e começou a trabalhar numa libertação através das autoridades. Com a ajuda de intermediários. Imagina o quão assustador é você ser traficado dessa forma, né, cara? Tipo assim, você ser enviado para um país estrangeiro que você não fala a língua de ninguém, basicamente, e você ficar à mercê das pessoas internacionais, de lá, né? Ativistas e familiares no Brasil. Uma operação foi montada para retirar os dois do Kaka Park em fevereiro de 2024. Através de muita pressão internacional, eles então manda no divulgação. Conseguiram libertar algumas pessoas, entre elas o Lucas e o Felipe. Eles foram levados até a Tailândia e de lá repatriados para o Brasil, mas a ONG revelou que pelo menos outros 8 brasileiros ainda permaneciam prisioneiros e que agora também vão tentar tirar eles de lá. Mas a história de fuga mais interessante talvez seja a do Patrick, que é o outro brasileiro que conseguiu sair recentemente. Ele conseguiu esconder um celular na roupa e filmou tudo o que acontecia dentro do complexo. Ele gravou vídeos e fotos das condições dos escritórios onde os golpes eram aplicados e até dos guardas armados que controlavam o Kaka Park. Depois de muito esforço, ele conseguiu enviar tudo para sua mãe no Brasil, pedindo para ela procurar jornalistas e autoridades para contar o que estava acontecendo. Quando as imagens de Patrick chegaram na mídia, o Ministério das Relações Exteriores negociou diretamente com as autoridades birmanesas. Depois de 3 meses, Patrick e alguns outros brasileiros foram libertados. Aí você vê como o governo tá envolvido na parada, né, cara? Tipo assim,
o governo de Myanmar, né, no caso. Tipo, porque como assim, né? O governo brasileiro consegue chegar lá e falar assim, ó, manda os brasileiros pra cá, né? Pô, por favor, tenta aí fazer alguma coisa, né? Myanmar, por favor, faça alguma coisa para tirar nossos, para salvar. Mande a polícia lá, né? Não foi isso que eles fizeram, né? Eles basicamente chegaram lá e falaram. E como o governo provavelmente do lado do Myanmar deve estar envolvido com esses criminosos, eles chegaram lá e simplesmente falaram assim, ó, vamos devolver os brasileiros aí pra não encherem o saco, tá ligado? Mas o pesadelo ainda não tinha acabado. Depois que saíram do Vou dormir por uma horinha aqui, acordarei às 9, eu faço muito isso Kaka também. Park, Patrick e outros prisioneiros foram entregues a rebeldes. Fiz isso daí na terça, eu falei assim, eu acordei muito cedo, eu precisei ir num lugar às 7 da manhã, daí, nossa, que pausa horrível que eu dei nisso daí. Eu fui acordar, tipo, eu precisava acordar às 7 da manhã, daí eu acordei, tava com muito sono de tarde, de quando era meio-dia depois do almoço, eu falei assim, eu vou dormir só um pouquinho, vou só até umas 2 da tarde, coloquei despertar, eu acordei, era quase 7 horas, Tinha mano. acabado. Depois que Perdi o dia saíram do inteiro. Kaka Park, Patrick e outros prisioneiros foram entregues a rebeldes armados em Myanmar, que mantiveram eles presos em uma delegacia por cerca de uma semana, com mais 40 presos ali em uma cela sem luz solar. Foram necessários mais dias de investigação até que eles pudessem finalmente ser repatriados de volta pro Brasil. Patrick voltou pra casa devastado, com 10 quilos a menos e agora com um caso de estresse pós-traumático. Nos últimos anos, o FBI e a Interpol aumentaram os esforços para combater o abate de porco, investigando a origem do golpe e rastreando dinheiro. Mas pode fazer o que for, a origem. Vai fazer mais o quê? Já sabe a origem, já sabe tudo. Basta os caras fazer alguma coisa, velho. Roubado. De 2017 até hoje, Boa noite, o prejuízo foi superior assustado. a 429 milhões. Não tem mais o que investigar, a investigação já tá feita, basta os caras tomar altitude, né, cara? De dólares, cerca de 2,2 bilhões de reais. Isso só nos Estados Unidos. Já ao redor do mundo, o valor estimado de prejuízo chega até em 3 trilhões de dólares. Se existe algum outro golpe de 3 trilhões de dólares, eu confesso que desconheço. Só que bom, antes da internet, o que acontecia nesses países era um problema exclusivamente 3 dele. trilhões, cara? Sei não, hein, cara. Esses dados são meio pouco estranhos, né, cara? Então quer dizer que os líderes da organização dividiram entre eles 3 trilhões? Pô, esses caras são bilionários, então, pô. Caraca, 3 trilhões, gente. 3. Cara, pô, eu acho que esse dado tá um pouco errado, esses números aí, sendo E sincero, agora cara. é de todo mundo. Então assim, o máximo que a gente pode fazer é espalhar informação nunca é demais e pode muito bem salvar a vida de alguém, como a gente viu no caso aqui do vídeo. Então o que eu tô tentando fazer aqui também é isso. Então se você chegou aqui até o final, considere pegar o link do vídeo e mandar aí no WhatsApp pra algum parente, mandar pra aquele amigo que tá dizendo. Ok, né, gente? Bizarro, hein, cara? Não tava por conhecimento desse caso aí, desse Kaka Park, não, hein? Doideira, mas não tem mais o que investigar, não tem mais nada. O que tem que fazer alguma coisa agora é o governo da Myanmar lá, ou alguma organização internacional aí, porque já se sabe tudo aí, só alguém tem que tomar uma atitude.